Olá, nós vamos conversar um pouquinho sobre o segundo mandamento agora. Esse segundo mandamento, ele diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A explicação que a gente tem no catecismo, sempre ele coloca um mandamento e coloca uma pergunta. O que significa isso? Isso que significa, coloca a seguinte explicação. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome, não amaldiçoar, jurar, praticar feitiçaria, mentir ou enganar. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o que significa esse mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Lembre-se que eu falei no primeiro mandamento que todos os outros mandamentos têm a ver com o primeiro. Eles acontecem, ou melhor, a quebra de qualquer mandamento acontece porque nós tiramos Deus do centro da nossa vida e queremos colocar o pior de todos os ídolos naquele lugar, nós mesmos. Sempre começa com isso, quando eu quero me assentar no lugar de Deus, eu dou vazão a todos os pecados descritos nos 10 mandamentos. Então, por isso, a gente sempre tem aquela exortação, devemos temer e amar a Deus. Isso está no primeiro mandamento. E agora, por causa disso, a gente vai pensar, à luz de ter Deus como Deus na nossa vida, de tê-lo como a prioridade no nosso coração, o que nós vamos fazer? É fácil perceber o mandamento pelo uso mais corriqueiro dele. A gente fala que é esse primeiro uso da lei, né? O primeiro uso é aquele que a gente lê, tá óbvio, uma criança consegue perceber o significado. Se diz para não tomar o nome de Deus em vão, isso é a lei a ser seguida, não devo tomar o nome de Deus em vão, né? E é fácil perceber isso. E meditando sobre isso, eu quero fazer a pergunta, o que significa tomar o nome de Deus em vão? E quando eu faço essa pergunta, a explicação me coloca 3 verbos. Um deles é amaldiçoar. Eu não devo usar o nome de Deus para amaldiçoar. Amaldiçoar, literalmente, quer dizer mal, né? É quando a gente fala o famoso rogar praga. Isso é amaldiçoar, né? Rogar praga é amaldiçoar. É pedir que algo ruim aconteça na vida de uma pessoa. Agora, como nós somos filhos de Deus, né? Basicamente, essas coisas todas acabam se tornando como um tipo de oração. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com a língua, né? Porque quando nós pedimos que algo de mal aconteça na vida da pessoa, é diante de Deus que a gente está pedindo isso, né? Nós somos filhos de Deus, andamos com Ele, Ele vive conosco. Sempre que a gente faz um desejo de algo ruim acontecer, a gente está desejando isso na presença de Deus também. E se a gente esquece que a gente vive na presença de Deus, a gente acaba caindo nesse pecado que é amaldiçoar a vida das pessoas sem dar a mínima para isso. Temer e amar a Deus significa também que eu não devo ficar usando essa presença santa de Deus na minha vida para desejar mal para as outras pessoas. Deus não se agrada dessa ideia de usar a presença dele como maldição, né? É basicamente como se eu estivesse falando que Deus é mal, né? Eu quero que a força divina seja usada contra aquela pessoa para fazer mal. É isso que é rogar praga. E isso contra a vontade de Deus, abertamente contra a vontade de Deus. Tiago 3, os versos 9 a 10, eu vou fazer a leitura, a minha tradução aqui é a NVI. Tanto faz a tradução que você está seguindo, né? Eu vou só fazer a leitura aqui. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então, primeiro, o texto coloca, né? Nós fazemos isso, estamos fazendo isso. E depois uma advertência. Não é para ser desse jeito.
É o reconhecimento, em primeiro lugar. Estamos usando a língua para amaldiçoar. E a gente precisa pensar sobre isso. Mais do que isso, a gente continua com outro verbo importante, além de amaldiçoar, que é o jurar. Fazer juramento é fazer uma promessa muito séria. E geralmente quando a gente faz isso, nós colocamos Deus como a nossa testemunha. E aí é que vem, se eu faço um juramento, não cumpro o juramento, eu estou tomando Deus por falso, eu estou tomando Deus por mentiroso. Eu estou testemunhando contra o nome de Deus, o que é gravíssimo, isso é blasfêmia. E por isso mesmo, Levítico 5:4 coloca o verso da seguinte forma: se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, veja que não importa, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Não bote o nome de Deus como um argumento de autoridade na sua vida só para você se beneficiar daquilo. O famoso juro por Deus que isso aconteceu. Não faz isso. O nome de Deus não é para andar levianamente na boca de ninguém. Olha, por Deus que o fulano falou aquilo para mim. O nome de Deus é sagrado e deve ser tratado como sagrado. Nós não devemos usá-lo corriqueiramente, se a gente realmente não tem a intenção de usá-lo. E usar o nome de Deus para dar autoridade num argumento, simplesmente por uma questão trivial, sem que eu tenha o respeito pelo sagrado, eu estou blasfemando contra o nome de Deus. Não é o caminho que ele nos ensina. Mas eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero que o meu argumento seja importante. Então, quem é mais importante, Deus ou o que eu quero falar? Eu estou no trono e não Deus. Eu sou um idólatra de mim mesmo, pelo primeiro mandamento. E é por isso que eu caio no segundo mandamento também. E agora, o outro é interessante, porque praticar feitiçaria é um meio de cair no segundo mandamento. É um meio de nós tomarmos o nome de Deus em vão. Agora, o que quer dizer se praticar feitiçaria? Feitiçaria são a prática de rituais. E esses rituais servem para quê? Para você ou fazer mal para alguém, ou para você alcançar algo de bom para sua própria vida, ou em favor de uma pessoa, para você prever o futuro, enfim, uma série de coisas pelos quais alguém poderia recorrer à feitiçaria. A questão é que nós nos envolvemos com essas coisas, ligando isso ao nome de Deus, nós estamos equiparando o Deus revelado na Bíblia com as divindades pagãs, como se ele fosse apenas mais um Deus no meio de um panteão de outros deuses e está tudo bem. E esse é o ponto, porque eu não estou fazendo de Deus, Deus. Eu estou simplesmente equiparando ele a outras divindades, como tantas que existem. E nesse ponto, nós demonstramos uma falta de confiança no amor e na providência de Deus, na medida de que eu preciso recorrer a uma série de rituais para poder ter as bênçãos que eu quero. Eu não creio que Deus pode me abençoar, que Deus pode fazer bem na minha vida, mas aí eu vou recorrer a coisas e rituais que vão me abençoar, que vão me dar aquilo que eu quero, simplesmente porque eu fiz o ritual. Eu creio no rito e eu não creio em Deus. Esse é o problema, na verdade. Ou seja, eu novamente estou tirando Deus do seu lugar e colocando outras coisas. Lendo Deuteronômio 18, os versos 10 a 13, olha lá o que Deus diz. Não ofereçam seus filhos em sacrifício queimando-os no altar,
Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Basicamente, essa regra está sendo dada para o povo de Israel naquela época, dizendo que nesse povo vai se adorar o Deus revelado, né? O Deus da Bíblia, então vocês não vão misturar isso com outras religiões. O interessante é que a gente faz exatamente isso hoje, né? Nós não somos um povo exclusivo de Deus, como a nação de Israel era exclusiva ali, né? Nós vivemos num contexto multicultural e ok as pessoas terem outras religiões, mas nós que somos do cristianismo não podemos misturar o cristianismo com coisas que não são do cristianismo. Deus exige uma exclusividade nesse mandamento. E colocar a sua confiança em Deus significa não colocar a sua confiança em nenhum outro tipo de ritual, né? Então, aqui entram outras coisas. Por exemplo, prever futuros e adivinhos eram proibidos. Hoje a gente quer prever futuros de outras formas, e aí as pessoas confiam em horóscopos, por exemplo, que são formas de prever o futuro. São formas de eu ter segurança sobre o que vai acontecer, né? Ou adivinhar as coisas através de qualquer coisa, né? Desse misticismo moderno sem religião, né? É o equivalente moderno àquilo que tinha. E, novamente, a pessoa que não é cristã, ela vai ter a religião dela, e isso é outra história, mas nós estamos falando para quem é de dentro do cristianismo, para quem entende que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus, e a partir daí entende que Ele é Deus e, portanto, Ele é quem decide o padrão da nossa vida. Dentro desse contexto, a gente deve abrir mão de todas as âncoras que a gente coloca para dar uma segurança na nossa vida, para a gente se agarrar, e a gente deve confiar em Deus, né? Outra coisa tem a ver com mentiras. Chamar Deus como testemunha dos nossos atos, né? Das nossas palavras, e mentir, a gente está falando que Deus é mentiroso, né? E esse é um problema muito sério, né? Quando nós falamos mentiras e atribuímos essas palavras como se fossem palavras de Deus, quando na verdade não são. E por isso, Jeremias 23, Deus mesmo diz: também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Acho que a gente tem muito exemplo na atualidade que também serve do mesmo jeito. E Deus diz, Ele é contra as pessoas que dizem coisas, botam o nome de Deus no meio e nunca veio da boca de Deus. Era apenas a vontade daquela pessoa e ele queria chamar Deus por testemunha daquilo. Não é a forma como Deus quer ser tratado. Isso é também pecado. Não devemos usar o nome de Deus para enganar, ou seja, passar a perna em qualquer pessoa, né? Jamais. Mas agora eu quero refletir com vocês o lado oposto. Eu quero refletir com vocês que se o mandamento ele proíbe alguma coisa, não faça isso, é justamente porque existe uma ação contrária que é boa, que é digna, né? Observar os mandamentos, a gente vai ver muito isso quando Jesus aplica os mandamentos lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e vai seguindo por ali. Os mandamentos, eles não são apenas para você não fazer aquilo, porque fazer aquela atitude abertamente é pecado. Mas cumprir a vontade de Deus inclui uma virtude que implica que você vai agir do modo exatamente contrário àquilo que está escrito lá. Ou seja, toda vez que você lê um mandamento, não basta que você faça aquela primeira interpretação de não faça o que está escrito ali, mas isso exige uma leitura sua de devo fazer o oposto do que está ali. Então, quando a gente pensa no segundo mandamento,
né? A gente está pensando em não tomar o nome do Senhor em vão. É claro que existe uma ação contrária, que é fazer o bom uso do nome de Deus. E isso também importa na nossa vida. Então, quando a gente pensa sobre esse segundo mandamento, fazer bom uso do nome de Deus é fazer uso quando ele nos instrui que o nome dele deve ser usado. Nós devemos sim viver com o nome de Deus nos nossos lábios, no nosso coração, fazer uso dele a todo momento, mas um uso digno, um uso justo, um uso correto. E aí nós vamos olhar para o bom uso do nome de Deus. Nós podemos invocar o nome de Deus diante das necessidades que nós temos. E Deus entrega o seu nome para ser invocado. Então, o Salmo 50 é muito bonito nisso. Aliás, todo o livro de Salmo é um testemunho de como a gente usa o nome de Deus da forma correta, o bom uso do nome dele. Salmo 50, 15, ele nos diz mesmo, se nós invocarmos o nome de Deus no dia da aflição, ele nos livra e nós o louvaremos. Né? Ou seja, invocar o nome de Deus no dia da aflição é um uso digno do nome. Você preserva a sacralidade do nome de Deus e você o invoca realmente com a intenção de que Deus esteja presente e manifestando-se sobre aquela situação. Esse uso é digno. Quando você ora, você também ora e você pede a Deus, você sempre usa o nome de Deus no seu pedido, você usa o nome de Jesus porque ele é o teu intercessor e ele mesmo nos ensina que o nome dele deve ser usado nessas circunstâncias. Se tem dúvida, você vai lá, vai abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, Novo Testamento, livro de Filipenses, capítulo 4, você vai ler os versos 6 e os versos 7, e aí você me diz. Então, toda vez que você vai orar, você usa o nome de Deus e o faz muito bem quando usa. Outra questão é quando nós vamos agradecer, né? Agradecer, Salmos 118, 1, é muito comum a gente usar essa oração para agradecer após as refeições, né, também. Nós damos graças a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e usar o nome de Deus para agradecer em reconhecimento é o uso digno. Então, ao mesmo tempo que eu não posso usar o nome de Deus para as coisas que não preservam a sacralidade do próprio Deus, eu tenho um uso correto, digno e que Deus me estimula a usar, que é para invocar, para orar, para louvar e para agradecer. Viva com o nome de Deus na sua boca, fazendo uso digno, né? Transforme o hábito de invocar o nome de Deus em vão para jurar, por exemplo, e transforma isso em um louvor constante na tua boca. Transforma isso na sua vida numa oração que pode sair do fundo do teu coração a qualquer hora. Transforma isso naquela invocação da presença de Deus sobre todas as questões que você tem na sua vida. E isso é fazer um uso digno e um uso justo do nome de Deus. Porque afinal de contas, Deus te fez filho. E como filho, você tem o direito de invocar o nome do Pai. Ele se agrada disso e é Ele quem te estimula a isso. Faça bom uso, então, desse nome que Deus dá para ser usado. Não tenha medo de usar o nome de Deus. Não tenha receio nenhum. Esse caminho nos foi aberto por Jesus Cristo. E apenas cuide, porque às vezes fazemos um uso errado. E isso tem muito a ver com quem está no trono do nosso coração. Se eu for a pessoa que está sentada no trono, então tanto faz usar o nome de Deus para o mal, para o blasfemo, para a mentira, para o erro, porque afinal de contas o Deus sou eu. Quando Deus propriamente se assenta no trono na minha vida, é claro que eu vou querer usar o nome dele da forma correta e eu vou evitar ao máximo blasfemar, que é usar o nome de Deus da forma errada.
Deus abençoe você nessa aplicação, nesse mandamento. Nós nos vemos num próximo vídeo. Até!